Quando uma morte é suspeita, e pior, quando o próprio Estado pode ser o suspeito, como é que a gente garante que a verdade venha à tona? Pois é, vamos analisar o guia internacional criado exatamente para esse desafio, o Protocolo de Minnesota. Essa pergunta é a base da justiça, né? A busca pela verdade é sempre crucial, mas imagina só complicação quando os suspeitos são justamente aqueles que deveriam proteger a lei. Nesses casos, a pressão em cima da investigação é gigantesca e o risco de que a verdade simplesmente se perca é muito real. Para evitar que a investigação seja, comprometida, a comunidade internacional se juntou e criou um padrão, uma metodologia super rigorosa, pensada para blindar o processo todo e proteger os direitos humanos fundamentais. Mas antes de a gente mergulhar na solução, é super importante entender a dimensão do problema. Por que essas mortes são um desafio tão grande para a perícia e para a justiça? Olha, em casos como execuções sumárias, onde existe a chance de agentes do Estado estarem envolvidos, o risco de um acobertamento é muito alto. A perícia precisa ser, absolutamente meticulosa e, mais importante ainda, totalmente isenta. Senão, a primeira vítima acaba sendo a própria verdade. E aqui está o ponto central. Como é que se garante que a ciência vai trabalhar sem nenhum tipo de interferência? A única saída é ter um processo de investigação que seja tão forte, tão transparente, que ele se torne a prova de qualquer pressão externa ou tentativa de manipulação. E essa resposta, essa estrutura toda, veio na forma de um documento oficial apoiado pelas Nações Unidas, o famoso Protocolo de Minnesota. Resumindo, o Protocolo de Minnesota é tipo o padrão ouro mundial para investigar mortes que podem ser ilegais. Ele basicamente define o passo a passo, as melhores práticas, para que toda investigação siga o mais alto nível de rigor científico e ético. E é importante não confundir o Protocolo de Minnesota com um outro documento parecido, o de Istambul. Olha só a diferença. O de Istambul foca em documentar a tortura em pessoas vivas, em sobreviventes. Já o de Minnesota, que foi atualizado em 2017, é específico para investigação de mortes. Eles se complementam, claro, mas cada um tem um objetivo bem diferente. Tá, mas como é que isso funciona na prática? O que o protocolo exige de uma equipe forense durante uma investigação de verdade? Pensa nele como se fosse um checklist, só que absurdamente detalhado. Ele foi criado para organizar todo o processo da autópsia e da análise, garantindo que nenhuma evidência, por menor que pareça, fique para trás. É de fato um roteiro para buscar a verdade nos mínimos detalhes. E o nível de detalhe do protocolo é impressionante. Ele orienta passos muito específicos, como, por exemplo, proteger as mãos da vítima para preservar DNA. Recomenda fazer exames de raio-x antes de qualquer corte para já localizar projéteis ou fraturas. Exige um exame minucioso da pele, procurando por marcas de picada de agulha, queimaduras, sinais de que a pessoa foi amarrada ou lesões de defesa. E, claro, a coleta sistemática de amostras para exames toxicológicos. Cada um desses passos é uma peça que vai ajudar a montar o quebra-cabeça completo do que aconteceu. Depois que tudo é coletado, o trabalho vai para o laboratório. E é aí, na análise desses vestígios, que a tecnologia moderna entra em cena para confirmar ou para descartar as hipóteses da investigação. Tecnologias super avançadas, tipo a espectrometria de massa, permitem que os cientistas achem traços microscópicos de drogas, venenos ou qualquer outra substância química no corpo. Essa análise de laboratório é que traz a prova científica, aquela que não dá para contestar, sabe? São as peças-chave que podem finalmente resolver o crime. Então fica bem claro que esse protocolo não é só um manual técnico para usar na sala de autópsia, né? O impacto dele é muito maior. Ele é um verdadeiro pilar para a justiça e para a defesa dos direitos humanos. Ao criar um padrão tão rigoroso e transparente, o Protocolo de Minnesota se torna uma ferramenta poderosa contra a impunidade. Ele garante que as investigações sejam objetivas, o que leva à responsabilização. E, no fim das contas, isso fortalece o Estado de Direito porque mostra que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. É um mecanismo essencial na defesa dos direitos humanos. E tem essa frase que resume perfeitamente o espírito do protocolo. A perícia moderna não é uma coisa passiva. Ela não se limita a simplesmente ver e relatar. Não. Ela interpreta, ela contextualiza e usa a ciência para construir uma base sólida para as conclusões, ajudando de forma ativa a descobrir a verdade. E a gente termina com uma reflexão. O Protocolo de Minnesota é um marco, sem dúvida. Mas a ciência não para, a sociedade também não. A pergunta que fica no ar é:
como a gente pode continuar melhorando essas ferramentas para que a ciência forense esteja sempre a serviço da verdade e da proteção da dignidade humana.